Bom dia, vamos para mais uma aula de Química, hoje com Química 2, volume 4, módulo 19, Equilíbrio. Cálculo da constante de equilíbrio. Na aula anterior, aprendemos como calcular a constante de equilíbrio a partir das concentrações dos reagentes e produtos, que já se encontram em condições de equilíbrio. Porém, em alguns casos, esses valores não são informados. Então, a gente vai aprender a calcular a constante a partir da informação fora das condições de equilíbrio. O procedimento para o cálculo da constante de equilíbrio vai ser feito da seguinte maneira. Primeiro é necessário organizar uma tabela com as concentrações iniciais e de equilíbrio que forem conhecidas. É muito importante lembrar que todas as concentrações devem entrar na unidade como mol por litro. Depois a gente vai calcular a variação de concentração que ocorre no processo até o sistema atingir o equilíbrio, aproveitando as concentrações iniciais e de equilíbrio que forem conhecidas. Depois a gente vai usar a estequiometria para calcular as variações das concentrações das outras espécies. E por fim a gente vai calcular as concentrações de equilíbrio por meio das concentrações iniciais e das variações calculadas. Somente as concentrações de equilíbrio podem ser substituídas na expressão da constante de equilíbrio para encontrar, o valor de Kc. Vamos entender aqui um exemplo. Então, a certa temperatura, uma mistura de gás hidrogênio e gás iodo foi preparada colocando-se 0,8 mol de gás hidrogênio e 0,8 mol de gás iodo dentro de um frasco de 2 litros. Após um período de tempo, o seguinte equilíbrio foi alcançado. Então, aqui a gente tem a reação, e a formação do ácido de iodo. A cor púrpura do vapor de gás iodo foi utilizada para monitorar a reação a partir da intensidade reduzida dela. Foi determinado que, em equilíbrio, a concentração do gás iodo tinha diminuído para 0,04 mol por litro. Qual o valor de Kc para a reação a essa temperatura? Então, a gente vai montar aqui uma tabela, com as concentrações iniciais, com a variação das concentrações que ocorreram e com as concentrações no equilíbrio. Então, as concentrações iniciais, ele deu o número de mol e deu volume. Então, a gente vai ter que primeiro fazer o cálculo da concentração, pegando concentração agora, o número de mol dividido por volume, Então, 0,8 dividido por 2. Então, a concentração inicial, tanto do gás hidrogênio como do gás iodo, é 0,4. O do produto é 0 porque está no início, então ainda não foi formado nenhum tipo de produto. Ele deu a concentração do gás iodo no equilíbrio, que vale 0,04, tá? Como é que a gente vai encontrar das outras funções? É só a gente olhar a proporção, Se a gente olha a estequiometria das reações, a gente tem 1 mol de gás hidrogênio reagindo com 1 mol de gás iodo, formando 2 mols do nosso ácido. Então, se eu tenho 0,04 mols de iodo no meu equilíbrio, eu vou ter também a mesma quantidade de gás hidrogênio, porque é 1 mol para 1 mol. E em relação ao ácido, a gente vai encontrar a partir da variação das concentrações, Então, como é que ficaria a variação da concentração? Seria a concentração inicial menos a concentração que está no equilíbrio. Então, 0,4 menos 0,04 vai dar menos 0,36, A mesma coisa para o gás hidrogênio quanto para o gás iodo. Então, a concentração de variação do produto seria o dobro, Porque tem 2 mols, então é só pegar a variação que teve no reagente e multiplicar. Então, a gente tem um total de 0,72, de variação e no final de concentração do equilíbrio. Então, no equilíbrio, a gente tem 3 valores. A do primeiro produto, que é 0,04, o do outro produto também, que é 0,04, dos reagentes, que são 0,04, e do produto, que é 0,72. Então, agora é só fazer o valor de Kc, Kc seria produto dividido pelos reagentes. Então, ficaria 0,72 ao quadrado dividido por 0,04 vezes 0,04. Então, o valor de Kc seria um valor de 324. Relação entre Kc e Kp. Para alguns equilíbrios, os valores de Kc e Kp são iguais. Entretanto, para a maioria dos casos, os valores são diferentes e há necessidade de conversão entre eles. A relação entre esses valores é obtida matematicamente com a lei de Clapeyron. Então, Kp vai ser igual a Kc
vezes RT elevado a ΔN, em que esse ΔN nada mais é do que a variação do número de mols gasosos do produto e do reagente, e R é a constante de inversão dos gases, e T é a temperatura onde que tem que estar em Kelvin. Grau de equilíbrio. O grau de equilíbrio é uma medida matemática que indica o quão perto dos produtos ou dos reagentes o equilíbrio foi atingido. Matematicamente, vai ser calculado pela relação entre o número de mols que realmente reagiram de um reagente e o número inicial de mols desse mesmo reagente. Na prática, o grau de equilíbrio mede a conversão ou rendimento do processo. O grau de equilíbrio, nada mais é que o número de mols que reagiram dividido pelo número de mols que tinha no início. Se esse rendimento for próximo a zero, o equilíbrio é próximo dos reagentes e o rendimento foi baixo. Porém, se o rendimento for próximo do valor 1, o equilíbrio é próximo dos produtos e o rendimento daquela reação foi alto. Quociente de equilíbrio. O quociente de equilíbrio vai ser uma ferramenta matemática definida pela mesma expressão química da constante de equilíbrio. Então, se a gente tem uma reação genérica A mais B formando C mais D, o quociente de equilíbrio vai ser os produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos dividido pelo reagente elevado aos seus coeficientes estequiométricos. A importância dessa ferramenta consiste no fato de ela permitir o monitoramento da situação de equilíbrio, ou seja, permitir comparar o estado de um sistema qualquer com o estado de equilíbrio. Então, se o Q for maior que o K, há um excesso de produto e a reação inversa deve acontecer com maior velocidade para que o equilíbrio seja atingido. Se o Q for menor que o K, há excesso de reagente e a reação direta deve acontecer com maior velocidade para que seja atingido o equilíbrio. E se o Q for igual ao K, o sistema encontra-se em equilíbrio químico. Relação entre a constante de equilíbrio K e o grau de equilíbrio alfa. É importante entender o significado da magnitude da constante de equilíbrio. A partir dos valores de K, pode-se comparar o alcance de diferentes reações químicas, embora seja preciso tomar muito cuidado com essa análise qualitativa, pois ela só é válida quando os valores de K forem muito diferentes. Então, quando o valor de K for muito grande, a posição do equilíbrio estará próxima dos produtos, um alto rendimento. Quando o valor de K for próximo de 1, a posição do equilíbrio se encontrará bem no meio do caminho entre os reagentes e produtos. E quando o valor de K for muito pequeno, a posição do equilíbrio ficará mais próximo dos reagentes, tendo um baixo rendimento. Então, aqui a gente só tem um esquema, das informações. Então, quando o alfa é 0 e quando o alfa é 1, tudo bem? Aí está mostrando a direção de onde vai estar o equilíbrio. Quando o Kc for pequeno e quando o Kc é grande também, e a reação de baixo rendimento e reação de alto rendimento também. Vai mostrar qual é a direção que está indo o equilíbrio. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida, é só falar comigo pela aula online.